Olá, eu sou Fredo Orvalino, franciscano da Ordem dos Frades Menores, um dos responsáveis por esse novo blog franciscano, O Espírito de São Francisco, nas Fontes Franciscanas. Estou convidando você, irmão e irmã, para este nosso primeiro encontro, essa nossa primeira reflexão, que tem como tema São Francisco de Assis, um exemplo por excelência. Buscar o espírito originário que moveu e inspirou São Francisco é certamente um dos compromissos mais importantes para um seguidor de São Francisco. Esse compromisso se torna ainda mais premente diante da exortação que o nosso Papa Francisco nos faz através da sua encíclica Laudato Si. Diz ele: não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição como bispo de Roma, isto é, como Papa. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado por tudo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou sua atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, pela sua dedicação generosa e pelo seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo. Estas são as palavras do Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Queremos, então, hoje, nesse primeiro encontro, tecer algumas considerações acerca do próprio nome Francisco e seu significado. Hoje, o nome Francisco nos remete não ao filho de Pedro Bernardoni e de Dona Pica, mas sim ao Filho do Pai do Céu, que começou a nascer em Francisco a partir daquele encontro inaudito que ele teve com o Cristo pobre crucificado na igrejinha de São Damião, quando ele ouviu daquela imagem o pedido: Francisco, vai e reconstrói a minha casa que está se destruindo. O começo desta admirável troca de identidade, passando de filho de Pedro Bernardoni para filho do Pai do Céu, aparece com muita clareza naquele episódio muito conhecido, em que Francisco, diante do bispo e da multidão e do próprio Pai, ele se desnuda todo e exclama em alta voz, para que todos entendam: ouçam todos, a partir de hoje não direi mais meu pai Pedro Bernardoni, mas sim Pai nosso que estás nos céus. Desde então, identificar-se com Jesus Cristo crucificado passou a ser a sua paixão, sua ardorosa busca, que culminou com a graça do recebimento dos sagrados estigmas no Monte Alverne. Todos nós sabemos que naquele retiro que Francisco fez no Monte Alverne, aquilo que ele guardava e cultivava no seu coração, as chagas do crucificado, apareceram também no seu corpo.
Por isso, o Papa Gregório IX, na sua homilia na Missa das Exéquias do Santo, escolheu como tema essa frase muito significativa do livro do Eclesiástico: como a estrela matutina em meio às nuvens e como o sol reluzente em seus dias, assim fulgiu este santo na casa do Senhor. Um grande mestre da Idade Média, mestre Eckhart, ele faz a seguinte explicação: mais que todas, diz ele, essa estrela da manhã está sempre próxima do sol. Nunca mais nem menos distante, sempre bem próxima. Ora, assim foi Francisco, sempre próximo do Cristo crucificado. Por isso ele foi o que o seu nome diz. Francisco significa um homem franco, pois o nome Francisco vem de França. Ele era o francês, o franqueado, o desimpedido, o desprendido, o livre para amar e seguir o seu único e grande Senhor, a altíssima pobreza, ou melhor, a senhora pobreza, que forma uma só coisa em Jesus Cristo, pobre crucificado. Todos nós sabemos que, quando ele nasceu, a mãe o batizou com o nome de João, porque ela queria que ele fosse um outro João Batista. Mas o pai Francisco, que estava na França fazendo negócios, ao voltar, quis trocar, e de fato trocou o nome de João para Francisco, porque ele queria um filho brilhante, como a França brilhava em seu comércio, nas suas universidades, nas suas escolas. Era uma nação rica. Então ele queria um jovem cavalheiro brilhante como a França. Só que Francisco brilhou de outro modo, né? Francisco, portanto, empenhou toda a sua liberdade, né, na luta para tornar-se livre das paixões deste mundo. Todos nós pensamos que a vida de Francisco foi fácil. Não foi fácil, não. Nós lemos em diversas passagens das fontes sua luta contra as tentações carnais. Conta-se até que numa noite, não conseguindo dormir por causa de uma tentação carnal, saiu para fora, foi à neve, se rolou na neve e fez alguns bonecos, um grande significando uma mulher e outros menores significando crianças. E disse para si mesmo: Francisco, olha aí a tua família, essa imagem grande é tua mulher e as outras menores são teus filhos. Agora, Francisco, vai trabalhar, sustenta essa tua família. Com esse exercício, ele se libertou da tentação, voltou para a cama e dormiu. Portanto, Francisco é realmente um homem que nos deixa o exemplo de uma pessoa livre, liberta, não dos outros, mas liberta de suas próprias paixões. É assim, ou desta forma, isto é, a partir deste princípio do Jesus Cristo pobre crucificado, que ele se fez exemplo e se faz exemplo para todos os homens, pois Cristo é o homem perfeito, o homem de todos os homens, o Senhor de todos os senhores, o único homem confiável. Cristo era o sol, é o sol que iluminava e ilumina Francisco e a cada um de nós na busca do novo humano, o humano que se estende a todos os homens e até mesmo às criaturas mais ínfimas. O que significa isso? Significa que Francisco tratava todas as coisas como se fossem pessoas. Por quê? Porque ele via em cada criatura Deus. Em cada criatura ele via Jesus Cristo. Então, esse espírito evangélico, ele o viveu numa alegria
paradisíaca. E por isso, ele acolhia a todos, sem discriminação, com a carinhosa distinção e com o afetuoso trato de irmãos e irmãs. Fratelli tutti, dirá depois, ou diz agora recentemente, o nosso Papa Francisco, na sua nova encíclica. Por isso, mais recentemente ainda, o nosso Papa diz: este santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si, volta a inspirar-me para dedicar essa nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentiu-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos. Portanto, irmão e irmã, propor-nos Francisco como exemplo por excelência não significa macaqueá-lo, querendo repetir seus gestos, suas palavras, ações ou omissões. Significa, antes, deixarmos-nos tocar pela sua dedicação à obra de sua vida. Significa como ele deu o melhor de si em vista da causa dessa obra, assim também nós colocarmos-nos na disposição de dar o melhor de nós mesmos para a nossa própria obra, para a própria causa, para a nossa própria causa, aquilo que mais amamos. Ora, qual é essa obra? O que é que mais amamos? Qual é a causa maior, tanto de Francisco como a nossa? É viver o Evangelho de Jesus Cristo. É seguir Jesus Cristo, vivendo o seu Evangelho como pobres, como simples, como menores, como irmãos de todos. Esta é a causa pela qual nós devemos dar tudo do bom e do melhor de nós mesmos. Por isso, a realização nunca será igual. Nós nunca seremos questionados por Deus, porque nós, franciscanos, não somos outro Francisco. Francisco é Francisco. Eu, Frei Dorvalino, sou Frei Dorvalino e devo ser Frei Dorvalino. E você deve ser você, com a sua natureza, com as suas características, dando tudo do bom e do melhor para reconstruir em você o humano de Jesus Cristo. Todos nós temos uma medida diferente, como diz Jesus no Evangelho, e cada um deve procurar encher a sua medida. Sempre imbuídos daquele mesmo Espírito, colocar cada um a sua pedra, grande ou pequena, na colaboração da reconstrução do nosso humano, da nossa humanidade e da nossa igreja. Só assim poderemos atender a esta exortação do Papa Francisco de fazer de São Francisco de Assis o nosso exemplo na reconstrução da igreja, da nossa casa comum e da humanidade. Irmão, irmã, em meio à pandemia de tantas ideologias que graça em nosso meio, principalmente a pandemia da consciência isolada. Então, existe não apenas a pandemia da coronavírus, Covid-19, existe uma pandemia muito pior, diz o Papa Francisco. E ele chama com essa expressão nova, essa pandemia de consciência isolada. O que significa isso? Significa pessoa que só fica pensando e se preocupando com o seu próprio mundo. Não é capaz de abrir os olhos
e muito menos o coração para o irmão, a irmã que está ao seu lado. Então é para sair dessa pandemia que nós devemos tomar São Francisco como exemplo por excelência. Isso significa aproximar-nos dele para que os raios do seu espírito originário iluminem as decisões, os passos que devemos dar. Significa aquecer-nos com o ardor de sua paixão na reconstrução do nosso humano, da nossa humanidade, da alma da nossa igreja e de toda a criação. Cada um com sua originariedade ou com sua originalidade, realizar a sua vocação, como nos adverte de modo muito belo esse menino, esse adolescente que foi beatificado há pouco tempo, em maio, pelo Papa Francisco, Carlos Acutis. Esse menino diz o seguinte: todos nós nascemos originais. Não existem duas pessoas iguais, mas corremos o risco de morrer como fotocópias, por causa dessa pandemia de querer copiar e imitar os outros. Eis, irmão e irmã, a primeira reflexão, o primeiro tema desse nosso primeiro encontro, desse novo blog São Francisco de Assis, Espírito de São Francisco de Assis nas fontes franciscanas. Convidamos você para, dentro de poucos dias, participar do novo tema, do próximo tema, que será uma retomada da importância do exemplo de São Francisco em nossa vida. Desde já você pode também colocar no nosso blog suas reflexões, suas sugestões, suas ideias e, enfim, seus pensamentos. A você, paz e bem.